Olá, sou Agostinho Brito da UFRN e vamos para mais uma videoaula de programação em C. E o que é que nós vamos ver nessa videoaula? A gente vai ver um pouquinho de representação real na linguagem C. Antes da gente começar a falar sobre representação, vamos contar um pouquinho da história que aconteceu em 25 de janeiro de 1991, na Guerra do Golfo. O que é que rolou? Naquela época, existia conjuntos de mísseis que o pessoal utilizava, e os iraquianos, eles lançavam mísseis chamados mísseis Scud no território inimigo, e ocorreu que um desses mísseis Scud atingiu um acampamento de americanos. Essa incursão causou a morte de 25 soldados americanos, outros 100 soldados ficaram feridos, Foi uma perda lamentável, assim como as perdas que acontecem na guerra. E descobriu-se através de uma análise posterior que tudo havia sido causado por um erro de software. Como assim um erro de software? É um erro de representação real, representação numérica. E aconteceu que esse erro ele acumulou-se durante o processo de operação da bateria antiaérea, que era dado pelos mísseis Patriot. Eles tinham lá uns mísseis que, quando detectavam que o escudo vinha passando, eles traçavam uma janelinha de interceptação, e cálculos matemáticos eram usados para determinar a trajetória do míssil Patriot, para interceptar o escudo. Só que o cálculo foi feito errado e o míssil Patriot foi lançado num local onde o míssil Scud não estava. E aí ocorreu o desastre que aconteceu. Então vamos falar um pouco sobre representação real em C. E lá no finalzinho da nossa aula a gente volta a esse assunto para falar o que aconteceu exatamente. Para tratar um pouco sobre como é que um número é representado em C, número real. Depois a gente volta a isso. C suporta basicamente dois tipos de dados, dados reais. São os números chamados números em float e números em double. Números reais em float, eles têm uma precisão menor. Números em double têm uma precisão maior. Números em float ocupam menos bits na memória. Números em double ocupam uma quantidade maior de bits. E cada tipo desses dois tipos, são os dois principais que são previstos na linguagem, eles ocupam uma determinada faixa de valores e têm uma determinada precisão. O que seria essa precisão? É a quantidade de dígitos, digamos, dígitos após a vírgula, que esse número teria. E todos esses números que são representados em C, na maioria das máquinas também, eles seguem um padrão, chamado padrão I3E754. Esse padrão ele é muito antigo e ele foi criado em 85 para que as pessoas pudessem representar números reais de uma forma combinada e as linguagens de programação e os sistemas informáticos pudessem compartilhar esse mesmo modo de representação. E isso é implementado nos processadores. Os processadores modernos eles implementam esse padrão e ele é o padrão que é usado. No princípio da informática, da história da informática, não havia esse padrão. E quando ele surgiu, eu lembro isso faz muito tempo, você tinha a placa-mãe, na placa você tinha o processador espetado e havia um localzinho para você colocar o coprocessador aritmético. Vinha lá um processadorzinho que você comprava, você colocava na placa-mãe e ele fazia o processo usando esse padrão aí. Até antes disso era tudo calculado com números inteiros, inclusive os números reais. E esse padrão ele veio para uniformizar todo esse processo de representação. Então, o que é que o padrão faz? O que é que o padrão estabelece? Ele é longo e ele dá um destaque na forma como os números são representados e como as operações matemáticas entre esses números eles devem existir. E a gente vai falar um pouquinho sobre o padrão, não vamos entrar em detalhes, é um padrão muito longo e isso a gente pode ver com mais detalhes no curso de computação numérica. Não é o nosso caso aqui, trabalhar com isso. Mas o que é que essa norma ela define? Ela define como os números são representados no que se chama de ponto flutuante ou número em ponto flutuante. A aritmética de ponto flutuante ou representação em ponto flutuante diz respeito a como o número ele é guardado no processador para que as operações matemáticas sejam feitas com ele. Normalmente esses números eles têm uma espécie de representação, digamos, notação científica, onde você tem uma mantissa e uma potência com a qual você multiplica a mantissa e cria esse número. Já a gente fala sobre isso. Mas nessa representação, ela prevê
duas formas de apresentação de um número em ponto flutuante, de um número real. Uma com 32 bits e outra com 64 bits. A representação em 32 bits é chamada de representação, né, simples, a gente chama isso de float, na linguagem C, e tem esse intervalo daqui. A outra representação é representação em precisão dupla, né, que tem precisão simples, precisão dupla, ela dobra a quantidade de bits, são 64 bits, e agora você tem uma faixa de números bem maior, né, para representar. São números nessa faixa daqui, uma faixa enorme. E perceba que o que estiver fora dessa faixa não é representável nenhuma dessas duas formas aqui. Por exemplo, o número 1.38 vezes 10 a menos 40 é um número bem menor do que esse aqui, então ele não é representável. O número 3.4 vezes 10 elevado a mais 40 também não é representável em float. Então a gente tem que prestar atenção quando for escolher o tipo de dado, para ver se a faixa que você quer armazenar no tipo de dado ela é cabível. Porque se você colocar fora da faixa vai acontecer algum problema. Existe um outro tipo de representação chamada representação com precisão estendida. Você tem precisão simples, precisão dupla e tem a precisão estendida com 80 bits. Mas ela não é obrigatória, não é mandatória, muito embora muitas linguagens elas implementem isso, né, e explorem as características do processador. Por exemplo, em C a gente tem um tipo chamado de long double para você armazenar números reais gigantescos, enormes, números astronômicos, e tem uma precisão, né, bem maior do que essas duas aqui. Como é feita a conversão de decimal para binário, né, e vice-versa quando você tem um número real, né, um número em ponto flutuante? Um número como esse daqui, em base 10, o que ele significa? 24.37 na base 10, a gente representa assim, ele é 2 vezes 10 elevado a 1, mais 4 vezes 10 elevado a 0, mais 3 vezes 10 elevado a menos 1, mais 7 vezes 10 elevado a menos 2. Cada um desses expoentes que multiplicam a base 10, ele dá uma ponderação na notação que esse número utiliza, que é a notação posicional. O 4, ele marca o expoente 0. E o que vem após o ponto você vai decaindo os expoentes até a quantidade de dígitos que esse número tem. Então isso é o que representa um número na base 10. Mas como isso é representado na máquina? É base 2. A gente já viu em outra aula que nós temos aqui no canal que os números na máquina, números inteiros, eles são representados em base 2 e os números reais também são representados em base 2. Como funciona isso? A conversão de real para binário, para a gente entender como é que o número binário, o número real é representado dentro da máquina, ele é feito assim. Você vai pegando a parte fracionária do número, vai multiplicando por 2, até que a parte fracionária do que você continuou multiplicando fique igual a 0. Por exemplo, esse trechozinho de código da conversão do número 0.4375 para a base 2, ela ilustra bem a ideia. Você pega um número, multiplica por 2, dá essa quantidade daqui. A parte fracionária do número é 0.8750. Você pega a parte fracionária, multiplica por 2 novamente, dá 1.75. Pega a parte fracionária 0.75, multiplica por 2 novamente, 1.5. Pega a parte fracionária 0.5, multiplica por 2, dá 1.0. A parte fracionária agora que restou ficou igual a 0. Resultado. Esse número que você está vendo aqui, ele vai ficar como sendo 0.0111. Essa é a representação na base 2 do número 0.4375 na base 10. Então, essa ideia de você trabalhar com os números, ela segue para todos os outros números. Por exemplo, o número 16.4375 na base 10 é dado por essa expressão aqui. Basta você separar a parte inteira da parte real, converter a parte inteira, converte a parte real, você tem o número na base 2. Claro, essa preocupação ela não é sua, programador, né? Quem vai fazer isso para você é o próprio programa, o próprio computador. A gente vai trabalhar como humanos, nós trabalhamos com
Normalmente, claro, com a base 10, porque é a nossa base natural, mas a máquina trabalha com a base 2. Isso aqui é para a gente saber apenas como é que a máquina ela faz essa representação numérica. E esse padrão ele diz o seguinte, né? Ele diz que a forma numérica do número, para dar do número real, tem que ser dada por essa expressão aqui. Menos 1 elevado a S. S é um bit que vai dizer o sinal do número, vezes uma mantissa, vezes 2 elevado a um expoente. Então, o bit de sinal diz se o número é positivo ou negativo. A mantissa é um valor que fica nessa faixa daqui, e ele segue uma representação chamada representação normalizada. O expoente é uma potência de 2, esse é uma expoência, é uma potência de 2, e a codificação dos bits que você vai colocar na sequência do número binário é dado por isso aqui. O sinal, o expoente e a mantissa. Essa é a sequência em que o número fica armazenado dentro da memória da máquina. O expoente, na verdade, não é o expoente, é uma codificação para o expoente. E a parte fracionária é uma codificação para essa parte fracionária aqui também. E a norma ela trata como é que essa sequência de bits ela é organizada de acordo com a precisão que você escolhe. Por exemplo, se a precisão que você escolheu foi uma precisão float, o tipo de dado que você está usando é um tipo float, você vai usar 1 bit para o sinal, 8 bits para o expoente, para essa sequência daqui, e 23 bits para a parte fracionária. Esses 23 bits são 23 bits em base 2. Mas quando você trabalha com a base 10, que é a nossa base natural, em média, contribui cerca de 3 ponto alguma coisa bits por dígito decimal. Então, esses 23 bits equivale que a precisão do número em float é de 6 dígitos no máximo. Então, não espere que você tenha um número float com precisão de 30 dígitos. Não existe. Não dá para fazer isso aqui no C, com o tipo float. Se o número for um número em double, você tem 1 bit por sinal, 11 bits para o expoente, para codificar o expoente, e 52 bits para guardar a parte fracionária. Isso dá mais ou menos 15 dígitos de precisão. Não espere que você tenha também um número em float que tenha 30 dígitos. Não vai existir para esse número primitivo que a gente usa, que é o tipo de dado float. E na precisão estendida, você tem essa outra representação aqui. Em C, na arquitetura Intel, isso equivale a um long double. Claro, ao longo dos anos, pode ser que você tenha a capacidade de representar números em uma quantidade maior de bits, e aí você pode, as normas vão criar suporte para outros tipos de dados. Por enquanto, eles são esses aí. Quando os números estão na faixa de 0 até 1, são números bem pequenininhos, eles ficam numa representação chamada denormalizada. Quando os números estão fora dessa faixa, eles ficam numa representação chamada de normalizada. Quando o número é denormalizado, o expoente vale 0, o que você coloca aqui vale 0. O que vai no valor do é 1 menos uma determinada polarização, que é 127. E esse 127, ele vai marcar que o número ele é denormalizado para floats ou 1023 para double. Quando o número é normalizado, o expoente é diferente de 0. Esse é XP que aparece aqui. E quando o expoente é diferente de 0, o que vai na mantissa é 1 mais a parte fracionária. Então, se você tiver um número, por exemplo, da forma 1.13 vezes 10 alguma coisa, esse ponto 13 é que seria representado aqui. Claro que não é ponto 13, a gente tem que pegar esse número e converter para a base 2. Aí o que fica 1.0100 alguma coisa, o que vem após esse ponto é o que fica aí nessa parte fracionária. Para que isso? É para economizar esse bit. Já que você sabe que ele sempre vai ficar 1 ponto alguma coisa na representação que você escolheu, essa parte fracionária vai guardar apenas o que vem após o ponto. Esses conceitos eles são bem complexos, não dá para a gente explorar tudo aqui, não é o nosso objetivo, é mais para mostrar como é que o jeitão do número é, para a gente poder tratar. Mas esses detalhes eles podem ser encontrados na própria norma I3E754
E existe uma ferramenta muito legal para você fazer a representação numérica. Essa ferramenta, dado aqui nesse link, é essa daqui, ó. É uma representação bem interessante. 38, você pode colocar o número que você deseja e ele mostra como é a representação do número na base, né, no padrão I3S754 para uma precisão simples. Muito bem feita a ferramenta, né? Ela é antiga, mas é perfeitamente funcional. Por exemplo, 0.125, como é na base 10, é dado por essa expressão aqui. Então esse é o número que você, né, usa para representar aí a sequência. Se o número for negativo, o sinalzinho já é ativado. Então essa é a representação binária, você tem representação em hexadecimal e é uma ferramenta maravilhosa que você pode utilizar para, inclusive, compor os números que você deseja. Tem vários tipos de representação que você pode usar e entender para estudar a norma, trabalhar um pouquinho sobre como a norma representa aí esses números. Deixa esse aqui de lado um pouquinho. Então, vamos pegar um exemplo, né, de um número para a gente ver como representa essa sequência. Eu vou começar com uma pequena aplicação que a gente fez para converter um número. Deixa eu ver aqui. Número, digamos, 0.125. Aqui tem um número na precisão simples. Na precisão dupla é parecido também, mas na precisão simples você tem aqui os bits que representam o expoente. Vou colocar aqui o nosso número 0.125. Tá aqui os bits que representam o expoente, são esses bits aqui. 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 e o restante tudo igual a zero, que é a parte da mantiça do número. Essa é a representação do número em ponto flutuante. Para que eu estou colocando isso? Para mostrar que existe uma sequência de bits que representa aquele número e aí tudo em base 2. Vou pegar outro número daqui. 34 mais 1, 32.57. Olha como fica 32.57. É um número que tem aí uma quantidade de bits enorme para representar a parte fracionária desse número. Mas tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E às vezes esse cuidado ele envolve alguma coisa muito simples. Um cálculo bem bobo, bem simples, que pode levar a problemas seríssimos. Olha esse exemplo que nós temos aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai... Deixa eu tirar esse aqui, não precisa. Ele vai ler um número em ponto flutuante, vai mostrar o número que foi digitado e vai mostrar a parte inteira e a parte real. Vamos colocar aqui o número. Deixa eu executar. Ponto barra real int frac. Eu vou colocar um número daqui. O número vai ser 45. E aí, o número digitado foi 45. A parte inteira foi 45. A parte fracionária, 0. O cálculo é bem simples. É imprimir o número, pegar a parte inteira do número. Eu faço aqui uma operação de conversão de tipo de casting. E depois eu pego o número e subtraio da parte inteira dele para mostrar quanto seria a parte fracionária. Olha como esse programa ele é ridiculamente simples. Não faz cálculo complexo, né? Cálculo de natureza complicada nenhum. Agora vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. 123.45. Olha o número que ocorre. 123.45 ele foi lido como 123.44997. O que ocorreu aqui? O que aconteceu? Por que ficou esse número? É por um motivo bem simples. 0.45 não tem precisão, não tem uma representação exata na base 2. A gente tem que lembrar que os números que você compõe no computador, eles são todos feitos na base 2, então são
ponderações de potências de 2. Quando o número é fracionário, você pondera 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 32. Quando você soma tudo isso, você tem um número na base 2. Só que 0,45 não tem representação exata na base 2. Se você tivesse 0,4, também não tem representação exata. Olha só como o número é. Agora 0,125. Ele tem uma representação exata na base 2. É um número que ele tem uma sequência de bits e os bits 0 eles continuam a partir de uma determinada posição. Aquele número que a gente havia escolhido logo no começo da nossa aula, deixa eu ver aqui o número, 0.4375. 0.4375. Ele tem uma representação exata também. Ó. Aqui o valor, na verdade, realmente armazenado no float e o número que você escolheu. Onde é que essa representação, onde é que esse problema tão simples, ele cai na nossa vida real? Onde é que isso chega aqui no nosso dia a dia? Ele chega da seguinte forma. Ele chega com problemas que normalmente estão associados a erros de acumulação quando você faz algum tipo de cálculo que necessita esse tipo de processo de acumulação. E a gente vai voltar aqui ao problema da falha lá do míssil Patriot, que deveria ter interceptado os Scuds e não interceptou. O que é que aconteceu? Toda vez que se ligava a máquina, existia um relógio que funcionava na máquina, um clockzinho, que ficava marcando a hora. E ele marcava a hora em que o míssil havia sido, um determinado míssil havia sido lançado, e usava essa hora local para fazer a estimativa da velocidade da máquina, do míssil, para poder fazer a interceptação. Aí o que aconteceu? O relógio que era utilizado na máquina, ele foi criado de forma que a cada ciclo, cada clock que o relógio contasse lá no oscilador da máquina, ele desse um incremento de 0,1 segundo nesse relógio. Mas 0,1 tem um problema. Vamos voltar para aquela página lá. 0,1. 0,1 ele é uma dízima periódica em binário. 0,1 é igual a 0.1001100110011 e isso se repete. E repete infinitamente. Qual é o problema que acontece? O problema que acontece é que quando esse número ele é armazenado, uma parte dele é descartada. A parte que vai até após o final da capacidade de representação do número. Aqui, por exemplo, você tem uma quantidade de bits que é usado para representar essa parte da mantiça. Esses bits são 23 bits, é uma quantidade muito grande de bits, mas mesmo assim não é suficiente para representar um número 0.1 com a precisão que ele precisa, que é uma precisão infinita. Não dá para fazer. Aí o que é que aconteceu? O que é que aconteceu nesse evento aqui? Depois que a bateria aérea foi ligada, ela ficou, quando o evento aconteceu, ela ficou por cerca de 100 horas em operação. Aí o que acontecia? Depois de 100 horas em operação, a parte fracionária que foi descartada desse 0.1, ela gerou um erro muito grande. Se você perceber, essa parte fracionária que foi descartada era cerca dessa quantidade. Se você multiplicar isso por 100 horas vezes 10, vezes 60, vezes 60, vezes 0.1, vezes essa quantidade, que é a base 10 que você está utilizando, isso aqui dá 0.34 segundos de erro. 0.34 segundos é uma quantidade estupidamente grande de tempo, considerando que o míssil Scud viaja a cerca de 1.600 metros por segundo, 1.600 km por hora. É muita coisa. E isso gera um problema sério, que foi a morte de pessoas. Então, esse tipo de cuidado, você programador tem que ter.
E os erros que podem ser gerados, eles são erros muito sérios. Não só erros de representação como esse, mas erros de extrapolação. Por exemplo, se você pegar uma sequência como essa daqui, vamos ver o que é que esse códigozinho nos mostra. Ele vai gravar numa variável x, que é uma variável float, uma quantidade chamada de float max, é o máximo float que você consegue gravar aí dentro de uma máquina. E olha o que ocorre, ponto barra extrapola float. No primeiro caso, você vai pegar um número e multiplicar por 2. O resultado, você não vai conseguir gravar nesse número do x um valor maior do que esse float que você tem aqui. Resultado, você vai ter uma extrapolação. E aí você vai criar o que se chama, o que na norma em 3.754 é chamado de infinito. E é esse símbolo que aparece aqui. Os infinitos, eles existem nas máquinas, e você fazer operações matemáticas com infinitos pode gerar erros grandes, erros catastróficos. Ah, Agostinho, mas eu nunca vou usar isso aqui para armazenar um valor. Mas às vezes o valor ele vem de outra quantidade. Por exemplo, se você tiver uma quantidade como essa daqui, float max, guardada em x, o que aconteceria quando você fosse tentar fazer essa operação? Veja, y é a raiz quadrada de x. Na prática, o que é que deveria ser ter em y? O mesmo valor de float massa, então não deveria produzir um erro. Mas o que acontece? Durante o cálculo da expressão x vezes x, essa multiplicação gera um número que extrapola a capacidade máxima de representação da máquina. E aí, mesmo que você execute a raiz quadrada depois, você vai ter um infinito. Você vai ter um número que não condiz com o que você espera. Então, esse problema de representação ele tem que ser feito com muita, tem que ser avaliado com muito cuidado, né, quando você estiver fazendo processo de programação. Esse é um caso. Outro caso é quando você está fazendo a acumulação de erro. Aqui temos um pequeno exemplo, né, que mostra um acúmulo de erro ao longo de trechos de código, e a gente vai ver o que é que esses erros produzem. Aqui nós temos um caso de um loop, né, uma iteração sucessiva. Nós não temos, falamos ainda nesse vídeo, não assumimos que a gente introduz o conceito de loops, de iteração, mas assuma que isso aqui está fazendo uma repetição de 10.000 vezes, 1.000 vezes, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes, um determinado valor. E o que a gente está fazendo? Estamos acumulando numa variável que começa com 0, 10.000 quantidades de 0.1. Vamos ver quanto é que dá isso daqui. Ponto barra float erro. Quanto é que você esperaria gravar na variável x? Você esperaria gravar 10.000 vezes 0.1. Mas o que você está armazenando é 999.902. De onde é que vem esse número daqui? Eu não estou incrementando de 0.1 em 0.1. Tá, só que a parte fracionária que ficou truncada, descartada após a quantidade máxima de bits que o float consegue representar, na mantice que é 23, esse trechinho que você descartou, ele está sendo perdido continuamente. Então, na operação matemática de acúmulo que a gente está fazendo aqui, eu estou gravando em x um valor menor do que o que eu espero que ele esteja armazenando. E isso é problemático. Você pode causar erros. Na multiplicação que você está fazendo aqui, a multiplicação não foi percebida aqui pelo processo de multiplicação, mas no processo de soma, de acumulação sucessiva de erros, você produz. Agora vamos ver o que acontece quando eu faço a mesma coisa, só que ao invés de usar o incremento 0.1, eu uso o incremento 0.125. Aqui é o valor que eu espero, 1.250, que é 0.125 vezes 10.000. E olha o valor que foi armazenado, 1.250. Por que funcionou dessa vez? Aí a gente volta lá na representação em base 10, em base 2, no I3S754, no padrão, e verifica que 0.125 ele tem precisão, tem representação exata, porque 0.125 é 1/8, é uma potência de 2. E aí a representação ela fica perfeita. Quando você vai aumentando os números,
Por exemplo, eu faço aqui uma soma de, em vez de colocar de 10 mil, coloco uma representação aqui de 100 mil. O que vai acontecendo com o erro? O erro vai aumentando. Dessa vez o erro aumentou para mais, ao invés de para menos, quando você fez o acúmulo de 0.1 e 0.1. E quando você faz de 0.125 e 0.125, você não tem esse erro produzido. E isso mostra quão esses acréscimos eles são problemáticos. E são problemáticos não é só em programação básica. Muitos dos cálculos que se fazem envolvem computação numérica. Quem vai trabalhar com programação, eventualmente vai trabalhar com processamento numérico, cálculo de coisas para engenharia. E dos incrementos que muita gente usa quando vai implementar um método numérico é esse 0.1 que aparece aí. A gente vê o 0.1 desde os princípios, né, das primeiras aulas de computação numérica, costuma se mostrar para fazer incrementos de métodos que precisam fazer determinados processos de acumulação. E o 0.1 ele é perigoso, justamente porque ele não tem representação exata. Então, caso você precise fazer algum tipo de representação numérica, guardar um número, lembre, e isso é muito importante para você, que os números eles têm a sua forma de representação, eles têm uma representação real que você deve preponderar e deve ficar atento quando estiver desenvolvendo, porque os números não têm representação infinita dentro da máquina, a quantidade de dígitos que vem após a vírgula. E esses processos de acúmulo, multiplicação e operações matemáticas entre eles podem gerar erros perigosos que podem causar desastres. Esse desastre do míssil Patriot que a gente mencionou foi um deles. Se você procurar na literatura, vai encontrar vários outros problemas graves que envolveram e que envolvem erros numéricos, erros de representação, erros de conversão numérica. Show? Obrigado, gente. Era isso, né? Nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e a gente se encontra aqui em outras aulas para falar mais um pouquinho de programação em C com vocês aqui no nosso canal. Tchau, tchau.